Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Dinslack e hoje eu respondo a dúvida do Marcelo Leandro. Ele me perguntou qual que é a minha visão de futuro para quem quer iniciar na área, seja como homebrewer ou qualquer outra atividade do ramo. Bom, Marcelo, é o seguinte, pensando em futuro aí, o que a gente pode falar é que o ramo, o futuro da cerveja artesanal é muito promissor mesmo. A gente tem perspectivas muito boas. A cada dia nós temos mais cervejarias abrindo, mais bares e restaurantes especializados em cerveja artesanal e realmente o número é assustador, não para de crescer. Só que apesar disso tudo, se a gente for pegar números absolutos de produção de cerveja no Brasil, a gente está falando isso tudo que a gente começa a ver, principalmente quem está nos grandes centros, o eixo Rio-São Paulo, ali, Minas também, e a parte sul do Brasil, a gente tem bastante, e o acesso a essa questão de cerveja artesanal é maior mesmo, mas mesmo assim, quando a gente pega o país inteiro, produção de cerveja, a gente está falando na casa aí de 1%. Eu não tenho esses números atualizados, era menor que 1%, tem crescido muito nos últimos 2 anos, não fui a fundo para buscar esses dados efetivamente, mas a gente está falando aí na casa de 1% da produção de cerveja no Brasil é cerveja artesanal. Então, se a gente fizer uma projeção simples, pensando, por exemplo, Estados Unidos, onde isso é na casa de 20%, também não são dados precisos, são coisas que eu já li há algum tempo atrás, mas então talvez a gente não tenha a pretensão de ser nos Estados Unidos em termos de cerveja, mas a gente vai seguir perto disso, a gente vai atingir algo parecido. Se a gente chegar a 5%, 10% de produção ser artesanal, a gente já está falando de números absurdos, números expressivos de cervejas artesanais pelo Brasil. Dependendo de onde a gente está, às vezes parece que está mais aquecido ou menos, Isso é uma coisa meio óbvia até, Por exemplo, eu estou em Florianópolis e está comum aqui a gente ver bares e restaurantes com cervejas artesanais, várias cervejarias mesmo, vários brew pubs abrindo, pubzinhos especializados em cerveja artesanal, às vezes um espaço pequenininho que tem 10, 20 torneiras com bastante opção. Então realmente o pessoal está investindo nisso, em trazer isso para o consumidor. E tem um conceito que fala que quando a gente vê, não tem mais como desver, E a gente pode trazer isso para o sabor também. Muita gente ouve falar artesanal e tal, não sei o quê, mas a hora que o cara toma uma cerveja artesanal, uma boa cerveja artesanal, não tem como deixar de conhecer aquele gosto, de apreciar aquele gosto. E por mais que de repente no começo tem aquela briga, Pô, mas a artesanal é mais cara, eu gosto muito da artesanal, mas vou tomar uma cerveja mais barata hoje, porque a gente vai tomar bastante e tal. Vai ter uma briga interna, interior mesmo, com cada um. Assim foi comigo, assim provavelmente foi com cada um de vocês aqui. E cada vez mais vão ter pessoas passando por essa briga e a gente vai ter cada vez mais adeptos. É difícil as pessoas que consumiam cerveja artesanal, por exemplo, a gente não vê o caminho inverso, As pessoas consumiam cerveja popular, mainstream, começam a conhecer artesanal e vão ficando. E todo mundo, ou quase todo mundo, toma cerveja. Você tomava cerveja antes, cerveja comercial, popular, com certeza. Eu era assim, todo mundo aqui era assim. E a gente conheceu artesanal e hoje alguns ainda consomem cerveja que não artesanal, outros só artesanal. Artesanal, quando eu falo artesanal, especial, cerveja de verdade, vamos dizer assim. E isso vai acontecer naturalmente com as outras pessoas. Claro que tem muitas pessoas que não têm poder aquisitivo, não vão conseguir chegar nesse nível. Vai demorar mais ou menos para algumas pessoas. Mas isso é um caminho, não tem volta. Quem toma artesanal, gosta de artesanal, de repente não para e volta a tomar as outras porque prefere. O que acontece, que é uma coisa que eu sempre dou dica aqui, principalmente para quem está querendo entrar no mercado, é o desserviço que o cervejeiro caseiro pode fazer para o nosso mercado. Que é algumas pessoas, que de repente pensam, veem isso como negócio. Olha, e não tem problema nenhum você ver isso como negócio direto, tá? Mas muitas pessoas veem como negócio e o que eu acho que cerveja artesanal, fazer cerveja, é um hobby. Em primeiro de tudo é um hobby. Depois que você pratica esse hobby, depois que você ama esse hobby, depois que você faz excelente cerveja, as pessoas adoram sua cerveja, você pode olhar, eu posso ganhar dinheiro com esse hobby. Esse seria o caminho natural. Um surfista profissional
Ele é surfista amador primeiro. Ele surfa, surfa, surfa. Quando todo mundo começa a falar para ele que ele é muito bom, que ele surfa muito bem, ele ama aquilo, ele só quer surfar, todo dia ele está na água, ele começa a ficar tão bom que participa de campeonato, ele ganha campeonato, chega patrocinador, bota dinheiro para ele, começa a ficar naquela vibe, surf é a vida dele. Ele vira profissional do surf, ele ganha dinheiro com surf. E assim é com muitas outras coisas, muitos outros hobbies, com futebol vai ser a mesma coisa. E com a cerveja era para ser a mesma coisa. Era para você fazer cerveja, você acha interessante, você gosta de cerveja artesanal, você começa a fazer, você compra os ingredientes, você faz cerveja, a cerveja fica boa, você entrega para seus amigos, para seus familiares, o pessoal curte a sua cerveja pra caramba, vem um concurso, você manda a cerveja para o concurso, a cerveja é bem avaliada. E aí você, opa, acho que dá para ganhar dinheiro com isso aqui. As pessoas começam a te falar isso, quero comprar tua cerveja, me vende aí, faz isso, e tu, não, pai. Aí tu começa a ver, pô, posso ganhar dinheiro com isso. Acontece, você já, então, digamos que você, como se tivesse validado o produto, e daí você começa a ver como que pode legalizar, como que pode vender, como que efetivamente pode ganhar dinheiro com aquilo ali. O que acontece é que muita gente hoje vê o mercado de cerveja aquecido, como eu acabei de falar, que tem potencial, vai crescer muito, vou ganhar dinheiro, vou aproveitar que está começando agora e tudo mais. Aí o que a pessoa faz? A pessoa já quer começar a fazer, então vai comprar um equipamento, às vezes de 100 litros, 200 litros, sei lá quanto que é, para começar a produção para vender cerveja. Às vezes, faz um curso, alguma coisa para se capacitar um pouco mais, e nesse linha a gente até tem treinamentos para que as pessoas entendam todo o processo e tudo mais, mas algumas pessoas acham que até isso é desnecessário. Simplesmente leem um pouco, assistem alguns vídeos meus aqui, de outros blogs também, e com aquele know-how pequeno que ele adquire, ele começa a fazer cerveja para tentar vender, que afinal de contas não é um hobby, é um trabalho, né? E nesse aspecto eu chamo de desserviço porque basicamente, estou tentando ajustar aqui um pouco a cor, é um desserviço porque tu vai acabar que muitas pessoas vão acabar consumindo cerveja pela primeira vez dessa pessoa. E pode ser, e as chances são de que essa cerveja não vai estar muito boa. E uma cerveja não muito boa, ou uma cerveja ruim, uma cerveja com off-flavor, vai fazer com que aquele cidadão que nunca tomou uma cerveja artesanal na vida, tome, e isso aqui é uma cerveja artesanal. Eu não gosto, prefiro as comerciais mesmo. E aí é um cliente, ou um adepto, vamos dizer melhor assim, que a gente acaba perdendo. Talvez no primeiro momento, depois vai ter outra oportunidade, ele vai acabar experimentando uma cerveja boa e vai entrar de fato. Mas o fato é que você precisa viver isso primeiro. Por exemplo, eu tenho pretensões de abrir uma cervejaria. Por enquanto, eu tenho a minha produção caseira, nunca vendi uma cerveja, é só minha. Eu trabalho com treinamento, a gente vende conteúdo, vende cursos e tudo mais. Estou ajudando as pessoas a aprenderem a fazer a sua cerveja. Tenho muitos alunos que vendem cerveja, estão ganhando dinheiro com cerveja. Nem por isso eu faço isso ainda. O meu modelo de negócio hoje é ganhar dinheiro, né, ensinando as pessoas a fazer cerveja. E eu me capacitei para isso, eu estou conseguindo fazer isso de uma forma que as pessoas realmente estão me dando feedbacks bons, isso está sendo bem feito. Eu não estou ensinando, por exemplo, coisas erradas. Se eu não soubesse fazer direito, não estivesse dominando o processo, eu não poderia estar ensinando como é que se faz cerveja. Como eu domino, eu consigo ensinar. E basicamente, para quem vai entregar uma cerveja pronta, tem que ser isso. Se você não faz uma cerveja boa, não tem como vender. Você primeiro tem que fazer a cerveja boa, primeiro tem que ir atrás disso. E daí nesse aspecto, quando a gente está falando de produção, a cadeia de produção é muito grande. Então tudo que está envolvido com cerveja é uma opção de negócio. Então as pessoas às vezes pensam apenas isso. Eu preciso montar uma cervejaria para vender cerveja para ganhar dinheiro. Não é por aí. Inclusive, se você for conversar com alguns cervejeiros, tem vários amigos que têm cervejaria, você vai ver aí que o ganhar dinheiro não é fácil. Não quer dizer que eles não ganhem dinheiro, óbvio que eles ganham, mas é muito trabalho. Não é simples, não é fácil ganhar dinheiro vendendo cerveja, imposto e toda aquela coisa que muita gente aqui sabe. Você pode trabalhar com várias partes da cadeia. Você pode trabalhar como distribuidor, você pode ter loja, você pode ter bar. Por exemplo, tem um colega que tem um e-commerce especializado em decoração, basicamente. Quem quiser ver aí, Coisas de Boteco é o nome. Então é basicamente decoração para ambientes lembrando o boteco. Então tudo que precisa, desde a linha de copo, louça, almofada, tem tudo que você pode imaginar só com isso. Tipo, ele ama cerveja, ele adora cerveja, só que ele não pensa, eu preciso abrir uma cervejaria. Não, ele tem um e-commerce, ele distribui pelo Brasil inteiro, vende horrores, produtos para você decorar o seu bar, a sua sala, para quem ama cerveja.
Então, basicamente, isso é um nicho que ele achou. Então a gente tem o cervejeiro, tem o sommelier de cerveja, pode trabalhar num restaurante, montar carta de cerveja. Tem muita opção, tá? Tem muita opção mesmo. O que você tem que fazer, para quem quer entrar nesse mercado, é estudar um pouco mais, conhecer o mercado. Primeiro tem que ser apaixonado, eu acho que isso é fato, pelo menos isso é o que eu acredito, tá? Porque quando você tem aí uma oportunidade de negócio batendo na porta, por exemplo, o mercado está aquecido, ou ele está aquecendo, ele tem um potencial muito grande. Então a gente está cheio de pessoas pensando em oportunidades para ganhar dinheiro. E aí você pode se envolver, né, e decidir fazer uma coisa que talvez efetivamente você não ame, não seja sua paixão. Isso é mais difícil de dar certo, não vou dizer que não vai dar, principalmente quando a gente tem um mercado assim que está em expansão, às vezes fica mais fácil. Por exemplo, você ganhar dinheiro fazendo cerveja ruim não é tão difícil hoje em dia. Por quê? Porque tem muita gente curiosa. Se você inventar um rótulo bonito, mesmo que a sua cerveja não seja boa, você vai acabar vendendo bastante. A pessoa não vai comprar a segunda, mas muitas pessoas vão comprar a primeira. E pode ser que você ganhe dinheiro com isso. Mas, se você quer só especular, por exemplo, tem várias opções de você investir. Por exemplo, investir num cervejeiro que queira fazer cerveja e de repente não tem dinheiro para abrir uma cervejaria. Tem várias coisas que a gente pode trabalhar, mas acho que a paixão para qualquer coisa, para mim, pelo menos assim, foi por isso que eu larguei trabalho, por isso que eu decidi trabalhar com cerveja. Não podia, de cara, abrir uma cervejaria. E esse meu desejo, meu anseio de ensinar, de falar com as pessoas, de contar sobre isso, fez eu ter esse modelo de negócio, ensinar a fazer cerveja, ter cursos especializados. Sempre tive essa veia de achar que o online era fundamental, a gente pode conversar, como eu estou fazendo agora, conversar com gente do país inteiro, ampliar muito, né, a minha mensagem, por isso que eu sempre estou por aqui com vocês, por isso que eu estou todo dia aqui trazendo uma sacada para vocês. E é basicamente isso, estou me alongando aqui porque é uma questão mais filosófica e conceitual do que o Daniel pensa, não é uma coisa técnica. De vez em quando, poucas vezes, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, me abrir aqui e conversar um pouco com vocês. Tá certo? Então é isso aí. Amanhã a gente se vê com mais uma sacada. Um grande abraço. Tchau, tchau.